Olá, meus irmãos. É chegada a hora do nosso Evangelho no Lar da Redenção. Estamos aqui felizes com você, com vocês, com sua família, porque é um momento prazeroso, é um momento ímpar, é um momento de meditação, é um momento de medicação, é um momento onde nós nos encontramos de todo o coração, sem armadura, sem nada, com Jesus, com os benfeitores espirituais, com os nossos amigos familiares que se encontram sempre conosco, mas muitas vezes precisamos abrir os nossos corações para que eles possam adentrar nas nossas casas, abrir os nossos corações para os amigos espirituais que possam vir até a nós e que possam conosco comungar dos ensinamentos de Jesus, trabalhar conosco, meus irmãos. Como é bom nós mantermos a vibração de luz, mantermos a vibração elevada para que tenhamos sempre amigos espirituais presentes em nosso lar. Eu quero que você adquira, se está perto, melhor, uma garrafa com água, ou algumas garrafas, ou um copo com água, para que seja fluidificada no final da prece e para que você possa tomar aquela água e sirva de medicação para as suas mazelas físicas, as suas mazelas emocionais. Às vezes nós criamos, não é, muitas arestas, muitos impedimentos físicos, espirituais, morais, e que nos trazem assim muitos desgostos, muitas preocupações, e o Evangelho é sol nas almas. Então vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos para elevar o pensamento ao Pai, o pensamento ao Cristo, o pensamento nas esferas superiores. É nesse momento que nós precisamos separar, porque nós separamos momentos diversos. Nós temos uma disciplina material muito grande, nós temos horários para o alimento material, temos horário para o trabalho espiritual e o trabalho material, nós temos horário para passear, horário para dormir, horário para fazer a higiene pessoal, física, orgânica, mas precisamos também ter um horário para o alimento espiritual. Vamos lá, gente, fazer a nossa oração. Fechemos nossos olhos, elevemos o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, um punhado de amigos, de irmãos queridos, para te agradecer primeiramente, para agradecer tamanha oportunidade nessa tua encarnação, para agradecer a tua presença na nossa vida, as inspirações que fornece através dos benfeitores, agradecer a presença do nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, agradecer pela oportunidade de termos um corpo físico como instrumento para a nossa evolução, para nós utilizarmos para o bem. Agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui, nesse momento, no momento da transição planetária para o mundo de regeneração, que possamos contribuir com essa transformação e que possamos também estar firmes e fortes na nossa casa, nesse pontinho de luz que nós temos, que deve acender para que possa ultrapassar todo essa atmosfera, né, que possa chegar até aos teus benfeitores, Senhor, e que te leve até a ti, que leve até a Maria, nossa Mãe Santíssima, a nossa rogativa, mas acima de tudo nossa gratidão por tamanhas oportunidades. Mas a rogativa que nós pedimos não são para nós, as rogativas são para todos os irmãos que precisam nesse momento desse teu apoio, dessa tua presença, da confiabilidade da tua existência junto de nós. Ampara e protege os lares e que em teu nome possamos dar início ao nosso culto do Evangelho, no Lar da Redenção, na noite de hoje. Assim seja. Bom, meus irmãos, o capítulo 16
não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, o item é a verdadeira propriedade. Instruções dos Espíritos. Item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece, forçado, porém, que é abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Então, que é então o que ele deve possuir? Se tudo isso aqui, ele é só usufrutuário, nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso sim é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que ele será muito mais utilidade no outro mundo, do outro lado da vida, do que nesta. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como de que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, o que ele tiver adquirido de bondade, de afabilidade, de doçura, de fraternidade, de amor, é o que ele vai conduzir-se ao prestar contas do mundo espiritual. Quando alguém vai a um país, ele dá um exemplo aqui, distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Se é um país frio, você tem que levar roupas de frio. Se é um país calorento, não é? Se aquela cidade é calorenta, eu tenho que também levar roupas menos pesadas, com menos agasalhos, para que eu possa também utilizar esses utensílios de acordo com o ambiente, com o local, né, com o clima do lugar. Então ele diz aqui, né, a partir do momento, né, do mundo depende muito, né, então quando nós vamos a esse lugar, nós vamos levar na bagagem utilizáveis para esse país ou nesse país. Não se preocupa com os que ali se seriam inúteis, com os outros objetos inúteis. Procedei do mesmo modo, ou seja, com relação à vida futura, que aprovisionai-vos, ele diz, de tudo o que ele lá vos possais servir. Então, o que é que a gente tem? Quando a gente faz uma viagem, a gente coloca na mala tudo aquilo que a gente precisa, vai precisar no outro ambiente, né, que nós vamos viver, naquele lugar que nós vamos conviver. Por exemplo, se nós vamos a um trabalho, nós vamos saber que tipo de roupa nós devemos utilizar naquele local de trabalho. E assim são os países, assim é no plano espiritual. Você tem que se preocupar com aquilo que você vai utilizar lá. Então, no plano espiritual, na verdadeira pátria espiritual, o que é que nós vamos precisar para nós prepararmos a nossa mala? Para fazer a viagem inesperada, porque ninguém sabe quando vai. Então, qual a mala que você tem em casa que você pode preencher de subsídios, de utensílios para viver naquele lugar? São coisas materiais ou são simplesmente os bens espirituais? E quais são os bens espirituais? Mas aqui prossegue com ele respondendo, né? Cada um de nós comentando. E aí diz, procedei do mesmo modo, olha aí, ao viajante que chega a um albergue, bem alojamento é dado, né, logo de imediato, um alojamento. E se o pode pagar, o que é que a gente faz? A gente procura esse alojamento adequado. Quanto ao que nada tem ao seu, vai dormir e não enxerga. Quer dizer, quando você não pode pagar esse alojamento, você vai dormir no relento, não é assim? Então veja como é que ele faz esse exemplo. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde ele vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhes perguntará
quanto tinhas na terra? Que posição tu ocupastes? Eras príncipe ou plebeu? Perguntar-lhes-ão, que trazes contigo? Não se lhes avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que a possui. Olha, gente, que coisa linda. Ora, sobre esse aspecto pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso de ouro à sua entrada no outro mundo. Não tem gente que... não, eu vou dar várias cestas básicas sempre, ajudar aquela instituição religiosa, ajudar aquela escola, aquele orfanato, aquele abrigo, porque eu quero ter um lugar no céu. Não é? Você paga, às vezes, em dinheiro mesmo, em determinados segmentos religiosos, e você fica tranquilo achando realmente que você comprou um lugar no céu. E quando chega lá, você vê que não é nada disso, né? É tudo diferente. E aí ele diz assim, olha que coisa linda. Que trazes contigo? Né? Veja, não se lhes avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que a possui. Ora, sobre esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou o peso do ouro a sua entrada no outro mundo. Responde-lhes-ão, os lugares aqui, meu irmão, não se compram, conquistando-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, hás podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Que maravilha! Sei bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, onde se esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos últimos lugares, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Meus irmãos, que coisa mais linda! Como nós nos emocionamos ao ler, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ao estudar essas palavras belíssimas que saem dos corações de espíritos de alta hierarquia e que traz para nós ainda mendigos, que nos rastejamos no processo evolutivo espiritual, para nos alertar que a bagagem que nós vamos levar não é a bagagem quando você viaja para um outro país, que você se preocupa com o estereótipo, com roupas de acordo com o clima, mas sim a bagagem que você vai utilizar. E como ele diz aqui, não são os títulos, não são os ouros, não são as moedas, não são as joias que você usa, os sapatos de marca, as roupas de marca, os carros maravilhosos que você pode adquirir, porque nós sabemos que todo um objeto, muitas vezes muito valioso, né? Vamos dar um exemplo, um relógio caríssimo, o mais simples faz o mesmo efeito. É preciso avaliar isso. Uma bolsa mais simples faz o mesmo efeito de uma bolsa caríssima, e com esse dinheiro você pode ajudar, distribuir, se doar, fazer algo diferenciado para alguém, porque é justamente com esses bens espirituais, com essas atitudes espirituais, que aqui o nosso irmão Pascal vem nos ajudar a alertar cada vez mais, é que nós vamos adquirir lugar após essa vida. Nós vamos ser bem recebidos de acordo com aquilo que nós servimos, com os valores espirituais que nós vamos adquirindo a cada dia. Por isso que estávamos escutando um vídeo muito interessante
que uma jovem dizia que o ser humano ele tem que se desprender, tem que aprender a soltar. Eu achei maravilhoso, porque nós ocidentais principalmente, nós nos apegamos muito, nós prendemos muito. E ela falava tão bem, né, que ela dizia assim, nós precisamos soltar tudo, essa é a meta. A vida nos ensina isso, mas a cada dia que nós retemos, que nós prendemos, nós vamos sofrer. E ela falava assim, o coração, por exemplo, se nós não deixássemos fluir a corrente sanguínea, se o coração não trabalhasse, não nomeasse toda a corrente sanguínea no processo circulatório, o que era que ia acontecer? Nós íamos chegar ao óbito. O pulmão, por exemplo, a nossa respiração, se nós deixássemos de respirar, retesse a respiração. Não, essa respiração é minha, não é? O coração é meu. Se nós retêssemos, o que era que ia acontecer? Nós também morreríamos. Se nós deixássemos de ir ao toalete, fazer nossas necessidades fisiológicas, retesse, nós também morreríamos. E assim, nós sabemos que é preciso você despertar a consciência de que tudo que nós temos é temporário, é passageiro. Já diz um livro, né, chamado O Despertar da Consciência, que nós devemos despertar para os verdadeiros valores, que são os valores que nós construímos a cada dia dentro de nós, na convivência. E nós ouvíamos também alguém muito interessante que dizia assim, você não deve procurar alguém para amar, não é? Entendeu, gente? Não é assim, eu casar por amor, mas eu casar para fazer esse amor ser construído com o outro. Então você não vai encontrar uma pessoa certa, você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Você vai encontrar alguém que lhe chama atenção, que seja interessante, que a sua glândula pineal acende no momento em que lhe chama atenção. E esse alguém, você vai compartilhar as experiências para serem trocadas, por exemplo, para serem aprendidas, para serem desenvolvidas, desenvolver as virtudes que nós precisamos adquirir a cada dia. Então, assim, o ser humano, ele não pode guardar, né? Na programação neurolinguística, nós aprendemos que tudo é uma programação. Nós temos o óculos da visão, por exemplo, que nós enxergamos de acordo com a nossa visão. Eu preciso olhar aquela criatura de uma forma iluminada, do lado positivo dessa criatura. Então, o que é que eu devo fazer? De acordo com o meu enxergar, eu vou ver aquela criatura um empecilho na minha vida, ou vou ver aquela criatura como instrumento para a minha evolução. Porque todas as dificuldades é um instrumento para a minha evolução. Então, assim, você tem um mapa, e o mapa é você que escolhe o mapa da sua vida. E esse mapa está na sua frente. E você vai utilizar o mapa para o seu próprio benefício, porque quando você constrói um ambiente mais saudável no seu lar, na sua casa, nos seus vizinhos, no lugar onde você viaja, por exemplo, uma viagem, aquela comunidade que você está ali viajando, você pode fazer um ambiente saudável e todos vão adorar viajar com você. No ambiente do trabalho, todos vão adorar trabalhar com você, porque você é uma pessoa que não julga. Você não pode julgar as pessoas, porque julgar é algo que é algo muito primitivo, não é? Muito infantil, porque o que é hoje não é amanhã, não é? A gente não está aqui na passagem, então hoje aquela pessoa é ruim para mim, aquela pessoa conviver com ela é horrível, mas amanhã pode ser outra coisa, pode ser benéfico, porque eu estou construindo, não é? Nós estamos construindo, então tudo é uma escolha. Então, se eu escolho casar com aquela pessoa, se eu escolho conviver com aquela pessoa, que eu possa fazer dessa pessoa um instrumento maravilhoso para a minha evolução. Aprender a gostar dos defeitos do outro.
porque o outro também está aprendendo a gostar dos meus defeitos. Então, essa questão do perfeito não existe, não é? Então, o ter, ele está muito voltado ao ego, a coisa do imediato. Então, o ser humano, o que é que significa? Ser é o espírito e o humano é a matéria. Então, por isso que ele está no processo reencarnatório, ser humano, um ser reencarnado, com o instrumento que é a matéria, para a sua evolução espiritual. Mas ele é um ser eterno. Para Edna, para você, amigo, para você, irmão querido, você é uma pessoa eterna, um espírito eterno. Então, nada que não é eterno, porque você retém, vai com você. Por exemplo, eu não posso gastar, né, aquele objeto, porque quando eu estiver com a idade mais avançada, eu vou querer lembrar, eu vou querer curtir, então eu vou guardar para que eu possa mais na frente usufruir, aí você desencarna e você não usufrui, porque aquele objeto ele é para você utilizar no seu dia a dia. Então a doença, né, que nós aqui colocamos, a doença é um alerta para nós, porque nós não somos doentes, nós estamos doentes. Por isso que essa doença, por conta dessas escolhas, desse óculos que a gente enxerga, né? Cada um enxerga diferente a vida, cada um acha ruim a vida ou acha boa a vida, né? Tem pessoas que acham maravilhoso com tão pouco, mas tem gente que com tanto acha tão ruim a vida. Então é preciso nós compreendermos que as enfermidades, as doenças, se nós olharmos com um olhar benéfico, é uma bênção para nós. Se aquela criatura, na sua concepção, no seu olhar, ela é um instrumento para a sua evolução, é uma bênção para você. Então a doença é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, porque pela dor temos o Cristo, nosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e nada tinha que se penitenciar. Mas vós tens que fortalecer para o futuro e ultrapassar todas as dificuldades. Então, meus irmãos, a doença ela é temporária. A doença ela é um instrumento para um freio, para você dizer, poxa, eu tenho que dar um basta. Chegou a esse ponto porque eu não soube conviver, eu não soube fazer jus daquilo que Deus me emprestou. Porque tudo isso é criação de Deus. Nós somos criados por Ele, nós somos filhos de Deus, é por isso que nós temos lá dentro essa centelha divina, nós temos a pureza, nós somos co-criadores, nós podemos tudo e a gente não pode se achar incapaz, porque às vezes nós achamos tão incapaz que a gente não consegue fazer nada, não conseguimos sair do lugar, crescer. Então, aqui nós colocamos assim, pontuamos sempre aquilo que é preciso nós pararmos para avaliar. Não adianta você focar só nas coisas que podem trazer benefícios momentâneos, porque aquilo ali nós vamos precisar, mas não é tudo, meus irmãos. O que precisamos é algo que nos preenche a vida toda. Como é bom nós estarmos com alguém que realmente pode nos trazer alegria eterna. Já diziam algumas pessoas, né, eu quero ver se essa pessoa vai viver feliz, passando fome, necessidade, com as contas a pagar, se realmente o amor não vai embora. E fica aqui a pergunta, o que é que vocês acham? Aquele casamento maravilhoso, as contas pagas, alimentos maravilhosos, passeios maravilhosos e de repente tudo se acaba. Aquele que era o que trazia, sustentava o lar, ficou desempregado. Você também não teve oportunidade mais de usufruir de um trabalho que trouxesse uma estabilidade financeira,
um conforto material. E esse relacionamento, como é que fica? Será que a família ela se desmorona? Será que o ter, será que a estabilidade é o que sustenta o relacionamento verdadeiro, o relacionamento familiar? A estabilidade material, os bens materiais, uma casa confortável, carros na porta, dinheiro para viagens. Mas quando isso tudo acaba, o que é que fica? O amor vai embora? Os valores espirituais vão embora? Será que nós vamos deixar de lado os nossos compromissos, a nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossas esposas, nossos familiares, que é o esteio, o lar é o esteio, o instrumento de evolução do espírito, para nós ir buscarmos um outro leque, um outro caminho para trazer o que eu acho que é felicidade e que na realidade, no fim de tudo, nós vimos em vários livros da obra de André Luiz. Este mesmo último que nós estamos aqui estudando, Ação e Reação, ele matou todos, o pai, a enteada, os irmãos, para ficar com os bens materiais, para ser feliz. Foi para a Europa, voltou ao Brasil, para a casa de um amigo, porque não conseguia ficar mais naquele palácio, naquele lugar onde ele escolheu para ser o dono. E terminou se envenenando e perdendo a sua encarnação, porque ele descobriu, como todos nós descobrimos, que a felicidade não está no ter, está no ser. E que os momentos difíceis todos nós passamos, momentos de dificuldades, e é dando as mãos, é unindo os corações que nós vamos vencer, porque Deus, que é o nosso Pai, não nos deixa órfãos. E é preciso nós termos consciência de que se uma porta fecha, que se outra janela fecha, se tudo desmorona, temos que ter o esteio da força familiar, da união, do amor sincero. Porque amar não é só sentir o cheiro do perfume francês sobre aquele corpo belo, mas é também no momento em que não tem nenhum sabonete para tomar um banho, nem uma água fresca para se banhar. É aí onde nós vamos saber qual é o valor, qual é a mala que você tem que arrumar, os utensílios para a verdadeira viagem, meus irmãos. Pensem nisso, vamos refletir e vamos, com fé e com Jesus, vencer todos os obstáculos, porque tudo que é bonito na terra, que encanta a nossa visão, a nossa vista, é ilusório, é passageiro. Um corpo belo, muitas vezes o espírito, ou perispírito, podemos dizer isso, que é a roupagem, ela é tão horrível, tão feia, ela é monstruosa. Nós já tivemos a oportunidade de enxergar várias pessoas tão belas, mas que tinham um perispírito que fazia medo quando nós enxergávamos. Temos cuidado, meus irmãos, porque do outro lado da vida, nós seremos nós mesmos e nós iremos levar aquilo que nós nos cultivamos, aquilo que nós barganhamos como instrumento importante para nossas vidas. Então não retenha, não prenda nada, nem sequer um objeto tão simples. Usufrua, porque amanhã talvez você não vai ter tempo de usufruir mais. Beijo, que Deus abençoe. Vamos fazer a nossa oração, gente. Vamos colocar o nosso
copo de água para finalizar o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Fechemos nossos olhos e elevemos nossa mente para dizer assim: Senhor Jesus, nesse Evangelho com tanto amor, tão simples, mas com muita vontade de melhorar, que eu possa enxergar que os verdadeiros bens são os vínculos que eu faço entre as almas. São a marca que eu deixo para sermos verdadeiros amigos nos momentos mais difíceis. Não simplesmente nos momentos onde todos estão sorrindo, abastados, mas naquele momento em que alguém olha para nós e nos dá um bom dia e nos diz assim: estou por aqui orando por você. Esses são os verdadeiros tesouros, que a traça não rói, que os ladrões não roubam. Que possamos usufruir cada vez mais dos verdadeiros bens e ensinar, através do nosso exemplo, a todos os irmãos, familiares, filhos, amigos, companheiros de jornada, mostrando que ninguém compra um lugar no céu, a não ser com esses bens espirituais. Mas não adianta moedas, não adianta comprar esse lugar com os bens materiais, mas sim, Senhor, que possamos ter a certeza do dever cumprido a cada dia. E que esta luz do Evangelho no lar da redenção possa expandir em todos os lares, onde quer que se encontre a dor e o pranto. Que os benfeitores amigos possam ir até a cada lar, a cada irmão, muitas vezes abandonados, esquecidos pelas próprias famílias. Que eles possam serem agraciados, que eles possam sentir a tua presença, o abraçando e dizendo: meu irmão, eu estou aqui, eu nunca te abandonei, estarei sempre contigo. Tenha fé, confiança, que tudo vai dar certo. Que Deus abençoe a todos os lares e que Jesus possa estar com cada um, hoje, agora e sempre. Muita paz, queridos, muita paz. Assim seja.